Deputada, me Perfeito. conta uma coisa. É possível saber se o Bozo desviou só esses colares, essas joias, que quis desviar essa muamba toda lá que o Bento carregou na sacola? Ou a senhora acha que tem mais por aí? Olha, Fábio, a gente acredita que tem mais, tanto é que assim que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou a sua defesa no Tribunal de Contas da União, dizendo que agia de boa fé e que estava é, disponibilizando esses bens, a gente ontem mesmo, ontem não, foi anteontem, entramos contestando essa defesa dele, demonstrando que ele agiu o tempo todo de má fé, cometendo todos os crimes que a gente já vem apontando, e pedimos a auditoria de toda a lista de objetos privados. São quase 20 mil itens que constam nessa lista. E ontem nós acompanhamos o julgamento desse caso, lá no Tribunal de Contas da União, e o plenário, por unanimidade, decidiu acatar todos esses pedidos e vai fazer auditoria nessa lista. Então, eu acredito que tenham mais bens que são do povo brasileiro, que são do nosso patrimônio público e que estão em posse do ex-ministro. Inclusive, na nossa ação, nessa última contestação que a gente fez, a gente pede que ele entregue também os fuzis, que são armas de uso restrito. Além do valor, são armas caras, o fuzil e a pistola, aqui no nosso país, elas não podem ser utilizadas. Então, isso também configura vários crimes. Então, e o TCU acatou, e ele vai ter que devolver também o fuzil e a arma. Então, e essa decisão ontem, Fábio, do Tribunal de Contas, é muito importante, porque é a primeira vez, todos esses anos, que a gente vem apontando, vem lutando para mostrar o quantas irregularidades existem, foram feitas durante esses anos, esses 4 anos do governo Bolsonaro, e é a primeira vez que a gente tem uma decisão concreta que vai pôr uma série de medidas e vai iniciar uma investigação que a gente vai acompanhar e que a gente espera que acabe com a sua responsabilização, com a sua prisão e também com a sua ineligibilidade. Ontem mesmo, Fábio, não sei se você viu, ele fez uma fala lá nos Estados Unidos, onde ele já admite que ele pode ficar inelegível, ele já começa a trabalhar essa narrativa, porque o que aconteceu nesse caso das joias não tem alternativa. De qualquer jeito, houve um crime. Seja o crime de descaminho, onde ele não pagou os impostos, onde ele não declarou, onde depois ele usou toda a máquina pública para poder reaver 8 vezes essas joias milionárias, seja também por peculato, por ele se apropriar de algo que não é dele, por corrupção. Então, não tem muita saída para essa defesa. Tanto é que ele troca de advogado, tudo isso nessa tentativa de escapar dessa situação. Mas nós estamos vigilantes, o STF já tinha sido noticiado sobre esse absurdo, sobre mais esse escândalo, o Ministério Público Federal também, e no dia 7 de março, a gente acompanhando esse caso, nosso mandato entendeu que faltava um ator importante nesse quebra-cabeça que preserva, que tem as prerrogativas de cuidar do patrimônio público, que era o Tribunal de Contas. Então, no dia 7 de março, a gente acionou o Tribunal de Contas e logo em seguida o subprocurador também aciona. Então, essas duas ações foram apensadas e que deram causa a toda essa movimentação. Então, uma vitória muito importante
da gente, do nosso povo, porque a gente precisa ter o mínimo de justiça quando a gente fala de todos os atos que aconteceram. Porque, Fábio, olha, estão começando a cair os sigilos. Muitos mais crimes virão. Acabou de cair o sigilo, por exemplo, daquele escândalo do ouro, das barras de ouro. E ali dão conta que esses falsos pastores, eles começaram a frequentar o Planalto em janeiro de 2019. Quer dizer, o governo, quando ele assume o governo Bolsonaro, essas pessoas, essa quadrilha assume junto. E eles passam a frequentar durante todo o período. Então, a gente tem esse escândalo que a gente já pediu uma CPI, a gente está também trabalhando para reaver, porque a gente precisa saber, um dos maiores orçamentos, Fábio, do Ministério, da República é o da educação. E foi extremamente atacada. A gente precisa saber o que houve com o dinheiro da educação durante esses 4 anos do governo Bolsonaro. A gente tem também aquele escândalo das vacinas, que também não foi levado adiante. Então, são vários indícios que a gente precisa montar. Isso vai ser muito importante, o papel da CGU, do Tribunal de Contas, que são instituições fiscalizatórias e que têm o poder de nos ajudar a entender esse desmonte da máquina pública, esse saque que foi feito durante esses 4 anos desse desgoverno. Muito bom, deputado. Aliás, parabéns pela decisão do TCU. Você provocou, conseguiu o que queria. Está de parabéns. Queria uma avaliação sua sobre a postura do relator do caso, o Augusto Nardes, um cara que, né, já foi muito cobrado e chegaram a pedir afastamento dele no final do ano passado, quando ele defendeu o golpe de Estado, né, falando que tinha movimento nas casernas. Chegou a permitir que o Bolsonaro ficasse com as joias, depois mudou de postura. Como você viu essa linha do Augusto Nardes? Então, quando a gente viu que ele era o relator, a gente estava acompanhando, a gente pensou em pedir a suspeição dele, até por conta desse histórico. Mas resolvemos acompanhar. E ali a gente percebeu, a gente teve informações que ele iria dar andamento. Obviamente que o primeiro despacho que ele deu de forma monocrática, sozinho, ele foi muito comedido. Porque ele diz, não, então ele está com as joias, porque são 2 pacotes de joias, um está com a Receita Federal, o outro está com o Bolsonaro. E, então ele é o depositário fiel. Ninguém entendeu isso. Todo mundo achou que isso foi uma maneira dele passar um pano ali para o ex-presidente. Mas como a decisão ia para o plenário, e a gente acompanhando o Tribunal de Contas, né, nos bastidores, entendendo como eles iam tratar esse caso, a gente percebeu que ali, no plenário, essa decisão iria ser revista. E que, de fato, a decisão correta que ele já tinha que ter dado era a entrega imediata de todos esses recursos, né, de todos esses bens que estão com ele, mais de 400 mil reais que estão avaliados, esse estojinho, né, de presente que ele ganhou, e é importante dizer, né, também, um mês, ele ganha esses presentes um mês depois da venda daquela refinaria naquela região, como é que chama? Do Recôncavo Baiano, a São Francisco, né? Isso. Aí, um mês depois, uma venda que também está em investigação e que precisa ser novamente revisitado esse caso, porque todo mundo, tem uma parte, né, das pessoas que investigaram esse caso, que diz que foi vendida abaixo, quase pela metade do preço do valor da refinaria. Então, a gente entende que ele ficou numa situação difícil, que ele não ia ter apoio do plenário, do pleno do Tribunal de Contas da União, e que foi o que aconteceu. A decisão dele foi revista, e por unanimidade ele tem 5 dias para fazer a entrega, não só das joias, eu insisto nisso porque ele usou muito a arminha como um símbolo dele de comunicação de massa, e ele entregar as armas traz também
pro debate, mais uma vez, porque nenhuma maldade nesse país, a gente pode olhar, não é feita sem a participação ativa ou omissiva do Exército Brasileiro, que disse, que declarou, que autorizou, eu não sei embasado em que legislação, porque não tem lei que diga que ele possa usar esse tipo de fuzil, mas que autorizou ele excepcionalmente ali a ter esse fuzil. Então, quando ele pede para entregar, a gente também tem a possibilidade de chamar para mais esse processo a participação do Exército, que já estava ali através das figuras dos generais, do sargento, que tentaram a todo custo usar a máquina pública para reaver o que está preso na Receita Federal. Então, é mais uma outra instituição que precisa vir a público, que precisa se apresentar à justiça para explicar o que acontece com seus agentes, que se vestem da farda para cometer crimes.